Olha, se você está comparando consórcio com renda fixa para decidir qual rende mais, eu vou te poupar meses de pesquisa. Essa pergunta tá errada, porque você está colocando no mesmo ringue duas ferramentas que têm funções diferentes. E quando você faz isso, você toma uma boa decisão, porém para um objetivo errado. Nesse vídeo você vai entender 4 coisas fundamentais que todo investidor inteligente pratica. Primeira coisa que você precisa entender é que não é um ou outro. Como são ativos com finalidades diferentes, eles não são excludentes. Renda fixa, por exemplo, serve para proteção e liquidez. Consórcio, quando usado como estratégia, e eu gosto de reforçar que não é qualquer consórcio de banco, qualquer grupo, é a administradora certa e o grupo certo, ele se torna uma ferramenta poderosa, ele se torna um meio, não um fim, para uma expansão patrimonial. Só que a maioria mistura tudo isso e cai num desses extremos. Deixa o capital todo em renda fixa com liquidez diária. Aí na prática o que costuma acontecer? Você vai lá e vive resgatando, corta o efeito dos juros compostos ao seu favor e seu patrimônio fica estagnado ou menor a cada resgate. Tudo travado também em alavancagem é um erro, porque você perde conforto psicológico, gera ansiedade desnecessária e em muitos casos você desiste no meio do caminho. Outro problema é tudo em juros, e esse é o perfil da maioria dos brasileiros. Infelizmente, sai financiando tudo a qualquer custo, casa, carro, alavancando com taxas de juros absurdas, recebendo um ativo e pagando 3 no final das contas. Tudo em alavancagem informal, risco jurídico e emocional gigante em um futuro próximo. São os famosos contratos de gaveta, por exemplo. A tecla que eu sempre bato é a seguinte: o ideal não é escolher o melhor investimento, é dar a função certa para cada parte do seu dinheiro. Como diz o pessoal, não colocando todos os ovos na mesma cesta e criando uma diversificação inteligente. Agora vem a parte que quase ninguém te explica com honestidade. Quando você olha a renda fixa com Selic alta, como hoje, e você conclui que isso vai te aposentar, você está usando uma foto para planejar um filme. Agora reflita de forma racional. O que acontece historicamente em aplicações de renda fixa? Juros sobem, juros caem. Concorda comigo que é uma montanha russa? Há menos de 3 anos, por exemplo, a taxa Selic estava na faixa de 2%. Hoje ela já está quase em 15%. Percebe como oscila? Então, se você fizer um plano de 10, 15, 20 anos, colocando todos os ovos nessa mesma estratégia e tendo como base o pico, vai errar bonito e se frustrar. A pergunta que você deve se fazer é a seguinte: qual foi o juro médio e qual foi a inflação média durante o período completo? Porque o que importa é o ganho real depois da inflação e imposto, concorda? Não é a rentabilidade nominal, que é aquela que não desconta a inflação, e sim a rentabilidade real, que é aquela que você mede após o desconto da inflação daquele período. E é por isso que renda fixa é ótima para guardar e proteger patrimônio, mas não foi criada com a finalidade de ser uma máquina de salto patrimonial. Basicamente, na renda fixa você recebe juros sobre um dinheiro que já é seu, diferente da alavancagem, onde você tem acesso antecipado a um patrimônio muito maior do que o valor que você investiu. Renda fixa funciona assim: vamos imaginar que você tenha 30 mil reais. Você vai receber juros sobre esse valor. Se formos considerar aí a média histórica de 7% desse tipo de aplicação, você vai engordar o seu patrimônio em mais ou menos R$ 2.100 ao ano. Porém, parte desses 7% é juro nominal, sem descontar a inflação. Então, se considerarmos uma inflação média de 5% ao ano, vai sobrar 2% de rentabilidade real. No frigir dos ovos você vai ter um aumento real de R$ 600 no seu patrimônio. Aí eu te pergunto, você acredita que essa é uma estratégia inteligente para quem quer crescer patrimônio ou para quem quer proteger capital e ter liquidez? Já o consórcio, quando usado como estratégia, funciona diferente. Você paga um valor mensal e em algum momento acessa um crédito muito maior
que o montante que você investiu. Exemplo simples, alguém paga R$ 1.500 por 5 anos, por exemplo. Ao final desse prazo, esse carinha vai ter pago próximo de R$ 90 mil. Ao ser contemplado, passa a ter um crédito muito maior, de R$ 300 mil, por exemplo. Isso não é rentabilidade no sentido clássico, isso é expansão patrimonial por alavancagem. Ou seja, você pagou R$ 90 mil e teve acesso a um crédito de R$ 300 mil. Olha o poder da alavancagem. E aqui é onde muita gente se confunde, se perguntando, e a liquidez? Mas como que faz com a questão da liquidez? No consórcio, o dinheiro fica travado, eu não posso resgatar quando eu quero. E isso não é um defeito. Seria um defeito se você pegasse todo o dinheiro que tem e colocasse 100% apenas nessa estratégia. Agora, quando você separa todo o dinheiro extra que tem, depois de já ter tirado o que precisa, obviamente, para manter o seu padrão de vida, e destina uma fração desse capital para o objetivo de construção de patrimônio através de alavancagem, aí sim, meu amigo, você está jogando o jogo dos tubarões. Quando você entende consórcio como ferramenta inteligente e não como produto para quem não tem dinheiro, você percebe que existem 3 rotas e você escolhe conforme o seu perfil. Primeiro, alavancagem financeira. Existe um cenário em que a pessoa paga parcelas por um período, é contemplada e vende a carta. E por que isso faz sentido? Porque você transforma aportes mensais em um valor de saída que, em alguns casos, pode ser bem superior ao que entrou. Mas, obviamente, depende do timing, do grupo e do mercado no momento. Nesse caso, você usa o consórcio como ganho de capital. Como eu disse, depende do time, porque a venda da carta costuma compensar se você for contemplado até o 5º, 6º ano de grupo. Após isso, já não fica tão interessante quando você analisa o que pagou e o que o mercado está disposto a pagar pela sua carta de crédito. A depender do momento da contemplação, você pode ter uma rentabilidade aí de 2, 5, 10, até mais que isso ao ano com essa estratégia. Segundo, alavancagem patrimonial. Aqui é onde mora a aposentadoria imobiliária, que a gente tanto fala. Comprar um imóvel bem escolhido e estruturar para que o fluxo de caixa, que é o aluguel, ajude a pagar a própria parcela. Pode ser locação tradicional, porém com a locação por temporada através de plataformas como Airbnb, Booking, a rentabilidade sobre a locação se torna ainda mais maravilhosa. Porém, nesses casos em específico, é importante uma análise detalhada e uma assessoria profissional para adquirir um imóvel certo, que tenha demanda para esse tipo de locação. E por que a compra do imóvel com essa finalidade é tão interessante? Porque além da valorização do principal, que é o imóvel, acima da inflação, você também tem fluxo de caixa com os aluguéis, que basicamente vão pagar a parcela para você. Ou seja, você constrói patrimônio sem tirar dinheiro do bolso e sim com dinheiro de um terceiro, que será o seu inquilino. Terceira opção é a alavancagem de aplicação. Essa terceira forma de alavancagem é aquela que você pode usar até definir o melhor destino para o seu crédito. Quando você tiver com uma carta de crédito contemplada e se ainda não for a hora de comprar um imóvel, ou talvez você esteja viajando, esteja com outras prioridades na frente, automaticamente o valor daquela carta de crédito vai ser aplicado em um título de renda fixa. O grande diferencial dessa estratégia é que o valor que fica aplicado não é o que de fato você pagou. Não são os 90 mil reais que você investiu, que eu dei de exemplo lá no começo do vídeo, e sim o valor do crédito total, os 300 mil reais. Ou seja, você recebe juros sobre um valor que você nem tinha. Se formos considerar o cenário atual, com uma média de 12% de rentabilidade anual em renda fixa, por exemplo, você vai apurar quase 40 mil reais ao final de um ano, deixando a carta de crédito aplicada. Vai receber de juros quase a metade do valor total que você pagou em 5 anos de contrato, em apenas um aninho seguindo essa estratégia. Olha só o poder da alavancagem. Por isso eu gosto de reforçar com você que todo investidor maduro e de sucesso não fica com esse papinho de investimento X é melhor ou investimento Y é a bola da vez. Ele separa o capital em 3 blocos. Primeiro, capital de liquidez, para tranquilidade, emergências, e até oportunidades. O ideal são aplicações com renda fixa, com liquidez diária e uma boa previsibilidade. Segundo,
capital de alta rentabilidade. Uma pequena parte em ações, renda fixa com melhores estruturas, né, com longos vencimentos, maiores rentabilidades. E o terceiro bloco para capital de alavancagem patrimonial, né, que é a expansão de patrimônio. Então essas estratégias onde você basicamente sai de um ponto A para A ao quadrado em poucos anos, como eu dei como exemplo para vocês. O erro não é gostar de liquidez. O erro, meu caro, é querer colocar todos os ovos na mesma cesta, querer que todo o dinheiro tenha liquidez o tempo todo e ainda assim esperar construir um grande patrimônio e de forma rápida. Então, no fim das contas, a pergunta certa não é qual é o melhor investimento, consórcio ou renda fixa. A pergunta é qual parte do meu dinheiro precisa ficar disponível e qual parte eu me sinto confortável para estruturar, para crescer meu patrimônio com alavancagem e disciplina ao longo dos anos. Olha, se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, primeiro eu te peço para curtir e se inscrever no canal aqui embaixo. Isso é muito importante para que essa mensagem chegue a mais pessoas que possam estar passando aí pelas mesmas dúvidas que você, pois iremos trazer muitas estratégias relevantes para quem deseja crescer patrimonialmente. Quero aproveitar para dizer que eu também posso te ajudar a desenhar isso com clareza, sem pressa, sem promessa e sem roteiro pronto, porque a prioridade é você entender a estratégia e ter tranquilidade com o que está fazendo. Eu vou deixar na descrição abaixo como você pode nos encontrar, tá bom? Então, se você achar interessante, pode fazer contato. E por último, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comente aqui qual é a sua maior dúvida hoje. Olha, eu me comprometo a responder todo mundo. Inclusive, se for uma dúvida de várias pessoas, eu posso fazer um próximo vídeo para destrinchar melhor esse tema. Pessoal, é isso. Um grande abraço. Até a próxima.